Taíla, mas hoje, dona Taíla, nós vamos estar lá na Igreja Aliança Correio de Deus, localizada ali atrás do Furo da Macaca. Hoje é o culto do vencedor. Eu tenho certeza absoluta que se você tomar a iniciativa de chegar até ali, é porque você crê em Deus, você está dando o primeiro passo, você vai alcançar o seu objetivo, porque para Deus não tem impossível. Foi o próprio Jesus que disse, no caso, quando ele ressuscitou a Lázaro, Lázaro estava morto há 4 dias. Veja só, não existia recurso na medicina, na ciência, nem canto nenhum que pudesse reverter aquela situação. Mas quando Jesus disse Lázaro sai para fora, Lázaro saiu para fora saudável, tanto a sua alma, o seu espírito restaurado, mas o corpo dele, que estava ali morto há 4 dias, obviamente estava decomposto, foi restituído, foi sarado. Então isso significa que naquela palavra Lázaro sai para fora, que ele, Jesus, não levou, está a solução para qualquer problema que você possa ter. Não existe problema, isso não é uma teoria, isso não é uma filosofia, isso é uma verdade. Então o grau mais alto de um problema é a morte, e mesmo assim para a morte tem solução. Quão grandioso foi a obra da cruz para os que crerem. A Bíblia faz questão de dizer, o mesmo Espírito que operou em Cristo é o mesmo Espírito que opera em nós, se nós operarmos no Espírito dele. Dona Taíla, nós estamos falando a respeito do padrão das pessoas. O que é um padrão? Se você tiver um discernimento sobre isso, nós temos 8 minutos para nós falar sobre isso. Um padrão, cada um de nós alcançamos um padrão X. Então assim, a grosso modo, sem que nós percebamos, mas em relação à descrição que a Bíblia descreve para nós como herdeiro absoluto acima dos anjos, como filho do Deus vivo, como herdeiro de toda a riqueza, todo ouro, toda a prata, como aquele que o céu age a partir do direcionamento dele. Como Jesus disse, Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas são minhas, eu sei que tu me ouves. Ouviu quando disse Lázaro sai para fora, em todas as circunstâncias. Então, esse nível de Jesus é o que a Bíblia diz que é o nosso. Tanto é que a Bíblia diz de várias maneiras, em várias passagens. Porque nele, em Cristo, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Se nós operamos no mesmo Espírito que opera em Cristo, nós também estamos sentados à direita do Pai no lugar de governo. Então esse é o perfil. Por outro lado, por causa do erro, por causa do pecado, as pessoas foram se afastando de Deus, começam a quebrar princípios e valores, e foram se afastando de tal maneira. Então quando uma pessoa nasce, então a verdade dela é a verdade da sua realidade. Ela não tem separação da verdade e da mentira, ela não tem separação do que é correto do que é errado, do que é nobre do que não é nobre, do que é honesto do que não é honesto. Então ela vive assim, ele é assim. Então esse assim, como o mundo que está no maligno, esse indivíduo vai ser pisado, vai ser maltratado, vai ser judiado. Ela não imagina que o que está acontecendo com ela é relacionado ao nível que ela está. Se for colocar na natureza, dona Taíla, na natureza nós temos o rato, tá lá embaixo da cadeia. Aí nós temos, sei lá, a paca. Vou falar aqui as coisas que só os cabras da roça sabem, né? Temos temos a cutia, que é menor do que a paca. Aí você já tá diminuindo, né? Mas no topo tá lá o elefante, digamos assim. Então o elefante não fica nem preocupado se um ratinho estiver perto dele. Não, agora o ratinho tem que ficar olhando pro tempo outro, porque se pisar, ele morre. Então Deus me deu a oportunidade de estar por cima e não por baixo, ser cabeça e não cauda. E esse ser por cima, não por baixo, ser cabeça e não cauda, não é uma escolha de Deus. Escolhi aquele para ser cabeça, não. É resultante do que eu creio que sou, do que eu penso, do que eu falo, do que eu entendo. É resultante da minha consciência de ser em Cristo. Mas se eu não entendo isso, eu estou lá embaixo da cadeia. Aí Jesus diz assim, se você o sal, o propósito dele é salgar. Se ele não salgar, ele só serve para ser pisado pelos homens. Jogado fora e ser pisado pelos homens. Não é Deus que vai pisar os homens. Não, é o inimigo que está aí. Porque esse mundo, ele está dominado pelo diabo que odeia o ser humano.
Então não é uma questão de religiosidade. Aí tem mais, dona Taília, deixa eu ver aqui, né? É um olho na Taília e o outro no celular, né? Aí tem mais. As pessoas que estão embaixo na cadeia, que não crer, quando elas estão sofrendo, elas vão colocar a culpa em Deus. Elas vão acreditarem que, não, porque Deus está no controle de quem? Da sua vida. Então para que ele deixou a Bíblia? Para que ele disse, olha, faça isso, o resultado é esse? Para que ele nos deu raciocínio? Coloco diante de ti a bênção e a maldição. Então as pessoas vão precisar escolher. Mas as pessoas imaginam que, independente de como a vida delas estão, tudo está na vontade de Deus. Está errado. Existe 1001 pegadinha que nem de longe está na Bíblia. Que Deus está na Bíblia. Né? E é por isso que eu tenho cuidado, desde os louvores, que fala alguma coisa nas pregações. Esse é o que Deus me chamou, né? Uma das coisas Deus disse, olha, eu vou te abrir o entendimento e vou fazer você reparar muitas brechas. E se você for colocar na ponta da caneta, existem milhares de crenças que os cristãos todos os dias estão falando que não estão na Bíblia. O povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, né? Então, dona Taíla, esse valor que nós estamos falando é a soma daquilo que nós nos tornamos. Aí tem outro mais. Vem aqui, dona Taíla. Você cresce, você se formata com uma verdade X. Porque você nasceu, infelizmente, como muitos, em um lado deformado. Um lado deformado espiritualmente, um lado deformado moralmente. Então a tua realidade é sofrimento e dor. A tua realidade é imoralidade. A tua realidade, como eu vejo muitos pais que eu não sei, os pais desajuizados, colocam as cantigas dentro da sua casa, que só traz desgraça, só traz espírito de prostituição. De baixo escalão. De baixo escalão. Aí a pessoa cresce com aquele formato, no dia que ele ouvir um haja paz, ele não vai aceitar como aquilo é a verdade. Porque a natureza já vai estar inflamada. Porque ele vai avaliar pela verdade dele. Quando ele ouvir a respeito de Deus, ele não vai acreditar. Porque ele vai visitar a verdade dele e a verdade dele é descompatível. Aí eu digo, repito, para nós encerrar. Aí você pode dizer, mas não acredita em Deus. Mas a dor, o sofrimento, a dor e o sofrimento que a Bíblia descreve para os que andam errado, você está sentindo. Então é bom você tomar juízo, né? Então por isso hoje, daqui a pouquinho não, todo manhã ainda, né? Às 7 horas da noite, nós estamos com nossos portões abertos lá na Igreja Aliança Mundial Correio de Deus, localizado ali atrás lá na parte de atrás do Furo da Macaca. Dona Taíla, chegou ao final do programa. Sim, chegamos. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, craque da sonoplastia. Agora você tá prestando só amanhã, né? Até segunda-feira, craque da sonoplastia. Tchau, povo! Até segunda.